Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos e eu, Rui Badaró, juntamente com João Massano, conversaremos sobre direito, política e outros assuntos. Daqui de São Paulo, João, nós estamos com 14 graus. Qual a temperatura em Lisboa? Deixa-me ver aqui, devemos estar à volta dos 20, 20 graus, mais coisa menos, 25, exato, 25, portanto, Não, há não uma pequena somos, diferença. não somos garotos do tempo, mas é apenas para pontuar aqueles que nos acompanham, sabendo que no Brasil entramos praticamente no final do outono e iniciaremos o inverno no mês seguinte. E aí você já quase entra no verão. É isto, né? É isto. Pois. Então, e hoje, o que é que queres falar, Rui? João, no final de semana, creio que todos nós acompanhamos o assustador caso, mais um, de racismo ocorrido na partida de futebol entre o Real Madrid e o Valência, onde, mais uma vez, o jogador Vinícius Júnior, porventura brasileiro, sofreu ataques racistas por parte da torcida. E parece-me que a condução do caso, pensando no aspecto do futebol, não foi das melhores, culminando com a expulsão desse jogador. De qualquer sorte, parece-me que a mídia, a imprensa mundial, repercutiu o caso e, com isto, pela primeira vez, tanto La Liga quanto as autoridades espanholas resolveram dar uma resposta rápida. E, com isso, vimos hoje, há poucos minutos atrás, a prisão de três torcedores envolvidos nesses ataques racistas e, de outro lado, ainda né, na segunda-feira, dia 22 de maio, a prisão de outros torcedores que, no ano passado, penduraram uma figura do Vinícius Júnior enforcado numa ponte em Madrid. Enfim, o que gostaria de comentar, João, é um problema que assola os dias atuais, qual seja o racismo estrutural. O racismo estrutural ele está presente no cotidiano, no dia a dia, como se fosse algo normal e qualquer cobrança sobre essa temática fosse absurda, fruto de uma geração que gosta mais do abre aspas mimimi, fecha aspas, do que efetivamente debater, enfrentar temáticas que são problemáticas, que ferem a dignidade da pessoa humana. E o racismo é uma dessas temáticas. Seja no meio do futebol, seja em qualquer outro ambiente, ele não pode ser tolerado, não é aceitável, não é crível que em pleno século XXI, era digital, sociedade da informação, em meio a N fatorial, quantidade de tecnologia, chat GPT, ainda tenhamos que lutar contra preconceito, em especial o racismo. E aí, João, preocupa-me bastante, mas bastante, a situação no meio esportivo, porque vemos nos jogos de futebol as pessoas despem-se de seus ternos, de seus fatos e vão para os estádios e se transformam. Há uma expressão que uso aqui no Brasil que é baixam a bandeira da França, da Inglaterra e tornam-se corsários, piratas, onde podem saquear, pilhar e fazer Porque aquilo que bem entendem. isso tem a ver com aquela ideia que se criou de que num estádio de futebol qualquer pessoa pode fazer ou dizer qualquer coisa, é quase como Las Vegas, o que lá fica ninguém sabe. Mas aqui não, o problema é que aqui toda a gente sabe e passa em todo lado. E eu acho que é um pouco essa cultura porque muita gente utiliza o desporto e o futebol principalmente como um escape para o stress diário. Eles chegam ali e exorcizam os fantasmas semanais. O problema é que esse exorcizar de fantasmas semanais é quase como se as pessoas deixassem de funcionar com filtro. De repente, aquele filtro que há para permitir a convivência social desaparece e qualquer pessoa se transforma num vândalo, num hooligan. E é o que acontece nos estádios de futebol, é que tu vês as pessoas, então se for um dia de semana, entrar de fato ou de terno, como tu dizes, e de repente começam a dizer as coisas mais absurdas
e como verdadeiros, quase verdadeiros hooligans. Portanto, eu diria que tu estás, por um lado, num espaço que algumas pessoas entendem como um espaço seguro para dizer tudo o que quiserem, que ninguém os responsabilizará, seja o que for, seja o que for, e por outro lado, tens o problema social de que as pessoas neste momento estão sem valores, sem princípios e que nesse especial aspecto, como tu disseste, o individualismo leva a que as pessoas entendam que tudo o que seja algo que elas querem dizer, que elas querem fazer, basta isso para ser admissível, independentemente de quem ferem, de quem magoam. E isso para mim é que é o mais preocupante, é a total desconsideração dos sentimentos das outras pessoas, o não ser incapaz de se colocar no modo como aquela pessoa se vai sentir, desde que eles se sintam bem a fazer isso. E este é o grande tema, é que, se por um lado a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, não deve ser tal que nos leve a sofrer pelo outro e a suportar tudo do outro em nome do que quer que seja. Por exemplo, eu, independentemente de compreender ou não as razões de um serial killer que o leva a matar pessoas, eu não posso tolerar essa compreensão, e essa compreensão não pode levar a tolerar comportamentos que coloquem em risco a minha vida e destroem a minha vida ou a vida de outros. Ou seja, nós temos que distinguir a empatia no sentido de, ok, eu até posso compreender, mas daí até desculpar vai um grande pedaço. A outra parte é nós não percebermos o que é que o outro está a sofrer. E isso, se por um lado nós estamos tão empáticos que até nos podemos destruir, por outro lado estamos tão pouco empáticos que nada sentimos pelo sofrimento alheio, que é o que se passa aqui. Eu diria que essas pessoas comportam-se quase como num circo romano, como gladiadores, em que se até matassem o Vini Júnior, eles se calhar batiam palmas e faziam uma Pois, festa. E exatamente. este é que é o tema, porque de facto as pessoas encaram os estádios de futebol de uma forma em que aquilo é quase um circo romano. É um circo romano. Os meus, desculpa-me a expressão, de cor não, ou pretos não interessam. Podem fazer o que quiserem e eu não sou racista, mas os do outro lado são os maiores inimigos da humanidade, quase pela forma que são tratados e vilipendiados. E isto é tremendo, a nossa perspectiva muda consoante o lado em que estamos. Provavelmente os adeptos do Real Madrid que agora se insurgem contra esta situação, se fosse um adversário, na mesma situação, se calhar já achavam normal. E este é que é o tema. Este é que é o tema. E quem fala da cor da pele fala da orientação sexual também, fala do género, fala de outras situações em que a discriminação de facto acontece, magoa, fere as pessoas alvo dessa discriminação e quem é o agressor não consegue sequer ter a empatia suficiente para perceber o que aquilo vai causar. Se a pessoa não aguenta e se suicida, a pessoa quer lá saber. É para o lado que dormem melhor. Quer saibam, quer não saibam. Portanto, os problemas psicológicos de quem é vítima deste tipo de atos de discriminação, seja qual for o motivo, leva a que as pessoas deixem de ser empáticas, não pensam, não querem saber. É um desconsiderar a personalidade humana. É quase como que uma situação de ok, estás a sofrer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Desde que eu me sinta bem, o resto é irrelevante. João, você tocou no cerne da questão. Envolve empatia e a dignidade da pessoa humana. Independentemente de qual seja a discriminação, não é tolerável, não é aceitável, mas as pessoas, quando vão ao Coliseu, quando vão aos estádios, realmente elas despem-se e deixam todos os filtros em casa e, independentemente da equipa que estamos a falar, tanto faz se ser Real Madrid, Barcelona, qualquer uma delas, poderia ser um outro jogador, sem esses filtros, passam a desferir golpes verbais para o adversário.
E ao É, fazer isso, não se colocam e nem pensam em se colocar na pessoa daquele que está a ser discriminado. Este é um grande problema. Alguns minutos antes de iniciarmos os diálogos, eu estava a ler um post no Instagram do Vinícius Júnior, em que ele colacionou de setembro do ano passado até o último final de semana, né, todas as vezes que ele sofreu ataques. E a falta de resposta por parte, seja da gestora do campeonato e seja por parte das autoridades. E não estou a bater na tecla novamente da questão unicamente relacionada a racismo, mas a questão do preconceito, da discriminação e o mais importante de tudo, do ferir a dignidade da pessoa humana. O individualismo, o egoísmo, parece-me que é a tônica da vez nessa sociedade, uma sociedade que falta empatia. É isso. infelizmente é isso. Infelizmente é isso. E a falta de empatia, de facto, é gritante e é preocupante, porque, em última análise, como já falámos aqui, o eu é muito bonito, mas em última linha vai levar à destruição do próprio tecido social e da sociedade, como é óbvio. E essa é a grande questão. O facto de termos espaços seguros para dizer o que quisermos até pode funcionar bem, desde que ninguém se sinta mal nessa situação em que nós podemos dizer o que quisermos. Agora, se for uma situação em que o dizer o que queremos acaba por ferir e magoar pessoas, se calhar é perigoso, se calhar é mau. Agora, o que eu sinto é que, por exemplo, a repercussão que este caso tem, independentemente dos efeitos psicológicos na vítima, foi potenciada por ser um dos melhores jogadores do mundo, de um dos melhores clubes do mundo. O que eu, por exemplo, os árbitros, os auxiliares, os assistentes, também são muitas vezes insultados e em virtude muitas das vezes de situações de discriminação em função do género, em função da orientação social ou até em função da cor da pele, e nunca se viu nada de especial relativamente à defesa dessas pessoas. E quantas vezes são chamados de tudo e mais alguma coisa? Ninguém disse nada, nunca. E isso também para mim é um tema. O facto de é o Vinícius, é mau, é verdade que é mau, mas e o que chamam aos árbitros e o que dizem dos árbitros, ofendendo e criando situações muito complicadas aos árbitros, até de agressão e tudo. Quantas vezes há uma reação forte? Quase nenhuma. A não ser que haja uma agressão muito grave. Portanto, nós acabamos por ter uma realidade que é uma realidade de acordo com o que, nem sei, o que é mais mediático, o que salienta mais, como se a agressão em si não tivesse o mesmo valor. Retornamos, João, àquilo que sempre discutimos aqui nos diálogos, desde a primeira edição. Qual o impacto da mídia ante os fatos? É isso. Esse é o X da questão. Quantos fulanos, jogadores de futebol em times de quarta, quinta divisão, terceira, segunda, que sofrem discriminações das mais variadas, árbitros, treinadores, técnicos, enfim, e outros membros de equipe, em outros esportes, em qualquer situação, também sofrem discriminação e não são objeto da mesma repercussão, da mesma virulência da mídia e que acabam por forçar o Estado a tomar uma providência. E daí não se limita à questão meramente da discriminação por gênero, por cor de pele. Nós temos um problema em todas as áreas da nossa vida em sociedade em todo o mundo, João. Porque eu recordo-me que anos atrás, aqui no Brasil, quando a Operação Lava Jato foi inaugurada, foi desvelada, o então juiz responsável por essa operação, ele usou
muito da mídia para colocar na berlinda o poder executivo e também o próprio pretório excelso, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, de modo que algumas decisões foram esdrúxulas por parte da justiça. E isso muito Claro. pouco é debatido, é discutido, porque no calor das emoções, todos nós queremos que crucifiquem fulano e libertem ciclano, Sim. mas não se analisa com calma e com a necessária distância dos fatos. E aí, creio, já em guisa de conclusão de comentário, que preconceito, seja ele qual for, é inaceitável, é intolerável no momento em que o mundo se encontra. Século XXI, acesso à informação, possibilidade de aquisição de conhecimento e, creio, somos todos seres humanos. E pronto, Rui, com essa frase magnífica terminamos o nosso diálogo de hoje. Voltaremos para a próxima semana com novos temas. Muito obrigado a todos, até à próxima. Um abraço e até a próxima.